E agora a gente vai mudar de assunto, vai falar sobre finanças. Vamos falar sobre, claro, a liberdade nas finanças também, né? Porque além da saúde, outro ponto que a pandemia atacou foi o bolso do brasileiro. E aí fica a pergunta, como é que a gente pode passar por essa crise? Junto ela, né, aí as questões sobre o que fazer do futuro, como proteger o patrimônio que você já tem e como conquistar novos também vem à tona. Então, para responder essas perguntas, o canal do YouTube da OAB Sergipe promove hoje à noite uma palestra online de finanças e investimentos com teor muito educativo e gratuito, viu? Visando aí esclarecer ao público estratégias que podem ser aplicadas agora e pós-pandemia para garantir maior segurança financeira. Quem nos vai dar aí mais detalhes sobre o evento é o assessor de investimentos e palestrante, o Idem Júnior, através de vídeo chamado. Idem, muito boa tarde. Boa tarde, Jaque, tudo bem? Tudo ótimo. Para a gente começar, Idem, primeiro conta detalhes dessa palestra. O que é que você está preparando? Perfeito, sim. O objetivo da palestra é conscientizar, então, as pessoas o quão é importante a gente ter um controle, né, em relação às nossas finanças. A gente geralmente se preocupa muito com a nossa profissão, se preocupa muito com a nossa saúde física, em ganhar dinheiro, mas pouco olha o como gerenciar, né, o como administrar esse recurso ali de uma forma eficiente. E, infelizmente, muitas pessoas sofreram, acho que nesse período de pandemia, de quarentena, de fechamento de lojas, de desemprego de uma forma geral. Então, a proposta é que a gente adquira conhecimento para se preparar para uma próxima. Até porque vai acontecer novamente, né? Sempre acontece, de tempos em tempos, passamos por alguns momentos mais críticos, então por que não estar preparado para esses momentos, né? Sim, e quando você fala em estar preparado, a gente pode começar, inclusive, colocando o orçamento sempre na ponta do lápis, né? Isso vai ajudar a orientar na hora das finanças? Sem dúvida. Acho que o controle em si é o primeiro ponto. Hoje, a forma habitual do brasileiro, digamos assim, é ir pagando, né, as contas à medida que elas vão aparecendo, sem muito controle ali do quanto ganha no mês, do quanto já tem previsto, né, de gastos. A gente tem algumas figuras que, se bem utilizadas, são muito boas no momento ali do planejamento financeiro, né, o cartão de crédito, por exemplo, mas também, se mal utilizadas, ele acaba sendo ali um buraco negro, porque quando a gente vai utilizando algumas ferramentas que a gente não utiliza o dinheiro que está ali na nossa conta, ou que a gente joga uma dívida para frente, né? O cartão de crédito nada mais é do que isso, né? Eu jogo aquela dívida um pouco mais para frente, quando for minha fatura, seja parcelado ou não. Porém, eu posso acabar perdendo ali um controle. Sim. Hoje, pela facilidade, né, que tem, sim, às vezes você tem vários cartões, recebe X, mas acaba extrapolando ali o limite de todos e quando vê está numa bola de neve, né, ali endividado, sem conseguir pagar. E principalmente quando é utilizado, né, de forma a dividir em várias parcelas e aí acaba acumulando com outras compras, né? E esse valor acaba virando uma bola de neve porque você nunca termina de pagar, já que você sempre está aí comprando e dividindo em parcelas. Exatamente, ou seja, você pensa que o parcelar é algo bom, de certa forma, porém, a maioria das vezes acaba se perdendo, né, o controle, até porque, eu digo assim, nada é certo na nossa vida, existem os imprevistos, então se você deixa tudo muito no limite, e é o que geralmente acontece, quando surge algum imprevisto, você não tem recurso, você vai precisar escolher praticamente o que é que você vai deixar de pagar. E eu acho que o principal hábito, né, ainda existem muitos brasileiros com aquele hábito de pagar o mínimo do cartão e tentar resolver no próximo mês, e aí com isso vai aumentando ali os juros, vai, enfim, aumentando aquela dívida, e até porque hoje, né, os juros são de fato muito abusivos. Sim, em relação a cartão de crédito. Wendel, a gente, né, está num momento muito difícil de organização das nossas finanças
E aí um tema importante também nesse cenário é a renda criativa, né? Que é uma opção como novas ações. O que você tem a explicar para quem está em casa sobre esse momento, sobre esse cenário? Perfeito. Então, Jack, eu sempre costumo falar, né, tanto para clientes como para as pessoas que me procuram, que sim, o ponto principal que nós devemos trabalhar em relação à nossa fonte de renda. Eu sou fã do empreendedorismo de forma geral, então eu acredito que qualquer pessoa que queira construir uma renda que seja significativa, ela vai ter que buscar para fatos ali, né, modelos alternativos. E aí existem, acho que, diversas sugestões. Eu gosto muito de ir no habitual, de procure alguma coisa que você goste muito de fazer e veja se de alguma forma, né, aquilo atende à necessidade de algumas outras pessoas. Sim. Então, e aí com isso, né, você vai unir ali uma habilidade que você já tem, resolver o problema de alguma pessoa ou de várias pessoas que precisam daquela habilidade que você tem e justamente fazer dinheiro com isso. A gente vê aí muitas pessoas querendo seguir ali um caminho muito fácil, transformar, como se diz, R$1.000 em R$100.000 em um ano, pessoas caindo em golpes, entre outras coisas, por conta desse desespero de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro de uma forma muito rápida. Sim. E eu não acho que esse seja o caminho, né? Acho que a gente precisa cada vez mais de empreendedores no nosso país. Acho que, de certa forma, digamos assim, se tem um lado positivo, foi esse. Então, no momento que a gente viu pessoas sendo demitidas, tendo dificuldade em encontrar emprego, começou a pensar em outras formas, né, de fazer dinheiro, de realizar. Isso é muito bacana, né? Eu acho que qualquer país muito bom em empreendedorismo, a gente visualiza um bom crescimento econômico. É isso que gera renda no final das contas. Sem dúvida. A gente está aqui com o WhatsApp, né, liberado para os nossos telespectadores. E aí chegou um recadinho do Marcos Rocha, que é telespectador, falando o seguinte: boa tarde, JC e equipe, muito boa tarde para você, Marcos. Gostaria de saber do convidado como é que eu posso garantir que uma queda acentuada naquilo em que eu invisto não afete minha data de aposentadoria planejada. Perfeito, Marcos. O investimento, né, de forma geral, para não ser afetado, eu digo que ele deve seguir ali em 2 pontos. Primeiro, você tem que ter ali muito bem definido. Geralmente as quedas acentuadas vão ser nas aplicações de mais risco. E aí por isso existe o conceito de diversificação. Então, basicamente, você também não deve, né, colocar tudo que você tem em algo de muito risco, por mais que seu investimento seja de longo prazo. E eu digo que vai ter que ter coragem e menos ganância em 2 situações. Porque as pessoas geralmente acabam se prejudicando. Porque em momentos como esse de crise, elas se desesperam e fazem ali o resgate dos seus investimentos com prejuízo. E quando tudo está ótimo, né, novamente, ou seja, todo mundo está falando bem do mercado de forma geral, ela quer voltar. Sim. Teoricamente, você teria que fazer o contrário. Então, se eu tenho ali muito bem definido que eu vou destinar X% do meu patrimônio para a minha aposentadoria em algo mais agressivo, o ideal é que você mantenha esse valor, independente se ele valorizou ou desvalorizou. Sim. Em resumo, se desvalorizou, você vai lá e compra mais um pouco, e no momento que valorizar muito, você vende um pouco também daquele lucro, né, justamente para você ir aos poucos protegendo seu patrimônio. Aos meus olhos, o jeito mais simples de se gerenciar e de evitar justamente essas desvalorizações acentuadas, né, em momentos como esse. Sem dúvida. E para quem é empresário, acho que é muito importante também a gente fazer essa abordagem da separação do orçamento, né? É importante que o empresário ele saiba separar o que é orçamento doméstico de um orçamento aí da empresa? Sendo assim, eu acho que o ponto do empresário, o empreendedor mais individual ou uma pequena empresa, assim, você tem que realmente estipular um prolabore, um salário mensal para você não acabar ali tirando muito lucro, né, do seu negócio.
até porque todo negócio, toda empresa, ela precisa de reinvestimento para continuar crescendo. Então, acho que o ponto principal é definir um salário e não simplesmente, né, no popular falando, ir lá tirar dinheiro do caixa à medida que você vai precisando na sua vida pessoal. Então, da mesma forma que se você tivesse um emprego formal, né, trabalhasse para alguém, você recebeu um salário e você ia ter que viver daquele salário, da sua empresa não pode ser diferente. Você tem que definir um salário para você como um proprietário, administrador, e viver desse salário. À medida que seu negócio vai crescendo, sua empresa vai gerando mais lucro, você pode ir aos poucos, né, aumentando essa retirada mensal. Mas deixar caixa, né, ter uma reserva para a empresa e reinvestir no próprio crescimento dela, no final das contas vai ser benéfico para você, que, em consequência, de tempos em tempos você vai ter uma renda maior. Então, isso aí é muito importante, fazer essa divisão. Sem dúvida. Wilden, eu quero te agradecer, né, pela participação, pelos esclarecimentos e gostaria que você fizesse convite para essa palestra que será tão importante no momento como esse, né? Educação financeira é um tema que a gente deve ficar muito atento até para a gente se organizar nesse período em que nós estamos principalmente passando. Perfeito, sim. Será hoje, né, às 18h30, no YouTube da ESA, né, que é a Escola dos Advogados de Sergipe. Então, assim, o objetivo é trazer até um pouco mais sobre mercado financeiro, sobre investimento, sobre aqueles investimentos que servem para proteger patrimônio, sobre aqueles investimentos que servem para multiplicar o patrimônio, né? A gente precisa sempre atuar nas duas linhas e acho que basicamente mostrar ali quais foram os principais erros cometidos nesse cenário de crise, porque assim, crises elas sempre vão existir, seja por política, seja por saúde, seja por economia. De tempos em tempos vamos ter que superar desafios. Sem dúvida. Então, se a gente for aprendendo com esses erros, já ficamos mais preparados, né, para o futuro. E o importante é que é liberado, né, para quem quiser participar. Muitas vezes, por ser através aí da OAB, as pessoas ficam receosas, acham que são eventos específicos para um público-alvo da OAB. E não, nesse caso, a OAB está através da escola, aí oferecendo gratuitamente para todos os interessados, né, a partir da plataforma do YouTube e da escola. Então, sucesso, viu? Parabéns a todos aí pela iniciativa e muito obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês pelo convite.